Igreja, nós estamos diante da série. Que série maravilhosa, amém? A série é Ao Senhor, aos Santos e ao Mundo. E cada domingo a gente vai estar falando, acho que vocês já têm escutado os homens de Deus passando por aqui, compartilhando. Primeiro foi ao Senhor, aos Santos e ao Mundo. Para mim, uma série que poderia talvez perdurar por mais alguns meses sobre todas as poemas. Isso vem do nosso líder, apóstolo Leandro Barreto, junto com o presbitério. E cara, como fiquei feliz com essa série, porque ela faz a gente voltar à essência do que é talvez o Evangelho, faz voltar a gente a praticar algumas coisas que talvez por muitos anos de caminhada a gente deixou de lado. Ao Senhor, cara, fala de amar a Deus sobre todas as coisas. Olha o equilíbrio que a série dá para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, cara. A série, ela é muito boa, muito boa. Os pastores, nas reuniões de Zadok que a gente tem semanal, eles falam, cara, vamos perdurar por mais um tempo isso aí, porque ela traz muito equilíbrio para a nossa vida cristã, né? O Aos Santos fala de você amar o próximo como a ti mesmo. E agora ao mundo, fala de nós manifestarmos Deus ao mundo, amém? Então olha, cara, e por que eu acho incrível essa série? Eu tenho aqui talvez 17 anos de convertido. Tem alguém aqui com 20? Ergue sua mão só para eu tomar uma ideia. 20 anos de convertido, 10 anos de convertido, 5 anos de convertido, 5 anos de convertido, 3 anos de convertido, 1 ano. Bom, galera, e o pessoal aí, 40 anos? Caraca, velho! Só os dinossauros aqui. Aleluia, cara. Se você se mantém firme na fé, glória a Deus pela sua vida. Mas tem gente com 3 meses de convertido aqui. Aleluia. Eu acredito que a maioria faz parte de 5 a 10 anos de convertido. E por que eu estou falando isso? Porque, cara, eu não gosto de vir aqui. A gente tem vários versículos, como o meu irmão, um ofertório abençoado, falou. A gente pode falar várias coisas ao mundo. Mas como pastor lá de Caçapava, de igreja local, quando a gente entra numa série, eu gosto de, construir algumas pregações. Construir para a gente conduzir a igreja até um lugar aonde Jesus está nos levando. Então a gente poderia falar de várias coisas aqui. Mas hoje eu quero falar ao mundo de uma maneira diferente, de uma coisa mais ajustar aqui dentro de casa, para a gente ser a manifestação de Deus ao mundo, amém? Amém, querido? Então, eu oro a Deus nessa manhã, que o Espírito Santo me conduza nessa mensagem e te faça ouvir aquilo que Ele tem para falar, que Ele decodifique essa mensagem no seu coração, na sua mente, e que você viva para a glória de Deus. Mas o que acontece é que às vezes, por muito tempo de crente, queridos, às vezes a gente perde o alvo de Jesus. Por muito tempo de estar no Evangelho, na caminhada, às vezes a gente, dentro da igreja, dentro de um, 2 ou mais, o antigo GC, o falecido GC, como diz o Brunão Nice lá em Tremembé, falecido GC, agora 2 ou mais, parece que os propósitos vão se mudando no nosso coração, a gente vai deixando de lado algumas coisas. O que eu estou querendo dizer? Que parece que por muitos anos, parece que se você for 10 anos e não é pastor ainda, tem alguma coisa errada com a sua vida. Se por 10 anos você está numa igreja e não virou líder de 2 ou mais, tem alguma coisa errada na sua vida. Cara, em parte isso é verdade. Mas se homens trazem isso e a gente produz isso em cima de púlpitos, produz isso em cima nas mesas, cara, a igreja começa a perder o propósito do ao Senhor, do aos santos e do ao mundo. Porque agora a nossa corrida não é mais para obter o Senhor, é para eu virar pastor, para eu virar líder.
Agora a corrida não é mais para eu entregar a minha vida, é para eu ser servido por alguém. Então por muitos anos parece que você fica ali dentro, você fica confinado, você vê algumas pessoas chegando 3 meses de convertido, e daqui a pouco já está fazendo um ofertório, você há 5 anos aqui, você fala, meu Deus, cara. Então tudo isso fala no nosso meio. E essa série ao Senhor, aos santos e ao mundo, cara, ela traz esse equilíbrio. Porque Deus, eu acredito que numa parte Deus não deseja que todo mundo seja apóstolo, Ele designou alguns. Aleluia, vocês estão me entendendo? Mas imagine se todos vocês teriam que ser pastor, apóstolo, mestre, para fazer alguma coisa, querido. Cara, que terrível que é. Então parece que a gente fica correndo atrás de performance para agradar aos homens. E a gente começa inconscientemente a se vender, a correr atrás daquilo que os nossos olhos brilham e não atrás daquilo dos olhos de Jesus, que Jesus brilha. Você entendeu? Ficou meio confuso aqui, mas fica tranquilo, eu não tenho vergonha de ser simples. Você vai ver o que Paulo fala aos Coríntios e nós vamos chegar lá. E olha o que Paulo fala em Gálatas 6. Abre a sua Bíblia comigo, lá, Gálatas 6, versículo 11. Eu escolhi hoje a versão, a mensagem, para pregar aqui, para trazer uma clareza um pouco maior para nós, amém? Então toda a versão, a mensagem vai ser um pouco diferente da sua. Mas Paulo diz assim, nestas linhas, chamo a atenção para os traços grossos de minha caligrafia, para ressaltar a importância do que escrevi. Aqueles que tentam impor a vocês a prática da circuncisão têm um único objetivo: querem parecer bons sem fazer esforço, pois não têm coragem de viver a fé que compartilha o sofrimento e a morte de Cristo. Meu Deus. Cara, aqui Paulo está falando o quê? Tem pessoas que ficam colocando alvos humanos para que vocês atinjam esses alvos humanos. E a partir disso, você vai ser relevante. A partir disso, você vai ser alguma coisa. Homens que agora não são pastores, são coaches pastores. E uma parte de coaches ministrar a nossa vida, em vez do Espírito Santo transformar ela, é a nossa falta, sabe? É a ausência da parte de Cristo em nós, cara. Isso que eu estou falando é muito sério, igreja. Por que a gente deixa um homem cheio de técnicas persuasivas, de cursos e vendas, ministrar e falar que a gente é transformado, em vez de entrarmos no nosso quarto e falar Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e revelação? Cara, você não precisa de um arrasta para cima, querido. Você não precisa disso, cara. E eu quero te desafiar nessa manhã. Eu não estou falando mal, não estou falando que você não pode fazer curso. Eu só estou falando que você não pode trocar, cara, a herança que Deus tem para nós. Você não pode colocar os seus olhos na riqueza desse mundo e deixar para trás o que Jesus deixou para a sua amada igreja: espírito de sabedoria e de revelação. Aleluia. Meu Deus, cara. Então Paulo aqui fala, eles querem parecer bons sem fazer esforço, pois não têm coragem de viver a fé que compartilha o sofrimento e a morte de Cristo. Homens que não têm coragem de viver a fé. Homens que não têm coragem de passar pelo processo que o Espírito Santo vai conduzir a sua igreja. E nós estamos falando ao mundo, querido. Você aqui dentro tem um motivo para Jesus. Se você não sabe o que você tem que fazer aqui, você precisa de contato com o Espírito Santo de Deus. É trabalho de um pastor dessa casa, dos pastores,
lindos e maravilhosos dessa casa, pregar para vocês é mais o trabalho de vocês entrar e saber os desígnios de Deus para a vida de vocês. Sabe por quê? Senão vocês vão levantar Moisés. Nós vamos levantar Moisés, vamos levantar Arão. Levanta Arão, nós vamos construir um bezerro de ouro aqui, querido. Pedindo para você dar a sua oferta. Aleluia, está me entendendo, querido? Então Paulo aqui fala, cara, esses homens eles não têm coragem de compartilhar a fé, o sofrimento e a morte de Cristo. A doutrina deles nada é, até porque nem eles guardam a lei. Olha aqui o que Paulo fala, eles observam apenas as leis que interessam os seus propósitos. Cara, eu tenho uma mentalidade, eu acho que eu tenho, né? Não sei, uma mentalidade voltada para coach. Sabe essa mentalidade, empreendedorismo e tal? Enfim, estou na minha que eu gosto desses assuntos, da mentalidade, essas coisas aradas, eu gosto. Já era assim antes de Jesus. Só que agora a gente encontrou a palavra que nos guia, que nos confronta, que nos transforma. Então algumas coisas eu deixo de lado. Eu não estou falando mal de quem é coach, nada não. Mas cara, uma parte dos homens que são coachings, eles pegam muita veia do evangelho para pregar para o povo, cara. Pode ver para você ver. Cara, você fala, mano, é crente, não é. Carece da glória de Deus como nós. É um cara que tem uma conta bancária para te mostrar. São homens que talvez jogam peso em nós, que você não fez 1 milhão ainda. Em 2026 você tem um smartphone na sua mão. Como que você não fez 1 milhão ainda? Olha que agressividade, cara. Tem gente que nunca vai ter 1 milhão. Deus não procura aqueles que querem ter 1 milhão. Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! É esses que Ele procura. Cara, eu quero te desafiar a ser menos mundano possível. Ter menos a mentalidade mundana, caída, grega. Uma mentalidade grega. Uma mentalidade grega é eu sou maioral aqui dentro. Ninguém mais pode pregar, ninguém fala mais igual eu, porque eu sou o sábio aqui. Uma mentalidade romana, caída, de tem que ser por mérito, cara, nós não temos mérito nenhum. Cara, a verdade do evangelho é que nós... Ontem eu escutei uma música, ele fala, cara, eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu fui encontrado. Cara, quem era eu? Aleluia. Vamos seguir, queridos. Observam apenas as leis que interessam os seus propósitos. O que é isso? Isso é pegar uma parte do evangelho e aplicar na minha vida sem querer mudar de vida, querido. Isso é pegar uma parte do evangelho, aplicar a minha vida e continuar na mesma vida de pecado. Esses, cara, vão ser surpreendidos. Apartem-se de mim, eu não vos conheço. O evangelho não fala de viver uma vida correta. Uma vida correta todo mundo talvez pode viver, cara. O evangelho fala de reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. A minha confiança não está na minha bondade, naquilo que o meu coração faz de bom, naquilo que eu semeio para os pobres, mas a minha vida está entregue nas mãos de Jesus Cristo, daquele Redentor, o autor e consumador da minha fé, querido. Aleluia, cara. Cara, é isso que tem que nos mover todos os dias. Eles querem que vocês sejam circuncidados, para que possam se orgulhar do sucesso em recrutá-los para o lado deles. Como são desprezíveis. Como são desprezíveis. A igreja não é chamada, cara,
para viver uma parte do evangelho. O Leandro já pregou aqui, acho que lá em Taubaté. Cara, o cordeiro não é uma partezinha que a gente vai comer. É o cordeiro por inteiro. É o cordeiro por inteiro. Se a gente participar dos sofrimentos de Cristo, nós participaremos da sua glória. Aleluia. Entra o 14. Quanto a mim, Paulo falando, não vou me orgulhar de nada, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa daquela cruz, fui crucificado aos olhos do mundo, libertado da atmosfera sufocante da necessidade de agradar aos outros e me encaixar nos padrões mesquinhos ditados por eles. Percebem que esta é a questão principal? Olha o que Paulo está falando. Cara, agora os meus olhos para o mundo já não brilham mais. Igreja, você tem tudo, nós temos tudo o que precisamos. Nós temos a obra redentora de Cristo, que nos perdoa, que nos lava, nos limpa, nos santifica. Ele deixou agora o Holy Ghost, sabe? O Espírito Santo, que nem homens do Velho Testamento tiveram o que a gente tem hoje. Tem um pastor que ele conta uma história, ele fala assim, cara, que ele vai chegar no céu, ele vai ver Daniel, Moisés, vai ver Davi, vai ver esses homens que a gente fala, uau. E ele fala, cara, e ele vai perguntar, como é que foi Moisés abrir o mar? Como é que foi Josué lutar, conquistar a terra, derrubar as muralhas? Como é que foi Davi matar 100.000? Como é que foi aí Daniel? Nos leões, como é que foi? E os caras vão falar e vai falar, meu Deus, cara. Aí vão virar, daí ele fala que Moisés vai virar para ele e vai falar assim, e você? O que você conta para nós? Ele vai falar assim, senta aí, porque eu vou contar para vocês como é que é Deus morando dentro do homem. Cara, nós temos tudo. Como é bom, ontem à noite eu deixei o jogo da Argentina. Mas Dezão, falei, não filho, eu vou pregar amanhã, cara, você deu serviço para mim. Vamos lá, subi lá, liguei o meu louvor. Eu não tenho a minha vida como preciosa, eu fui encontrado. Meu Deus, cara, aquela presença já, eu falei, Jesus, o Senhor está aqui, cara. O Senhor talvez nem está lá no jogo da Argentina, porque Ele olha o coração quebrantado e contrito, querido. Eu estava lá, Jesus, me dá prazer cada vez mais de estar aqui na sua presença. Cara, as minhas preocupações já ficam para trás. O meu mau humor já vai embora, porque eu estou diante daquele que é a minha força. Eu estou diante daquele que é a minha alegria. Eu estou diante daquele que faz e não faz. Eu estou diante daquele que governa o mundo pelas palmas da sua mão. Aleluia, cara. Aleluia. Então Paulo está falando, cara, eu já fui crucificado, esse mundo já foi crucificado, eu já fui crucificado para o mundo. Por que Paulo fala isso? Porque, cara, o mundo olha para nós e fala, cara, vocês são tudo uns ET esquisito. Como vocês não têm prazer mais em pegar várias mulheres, como vocês não têm prazer mais em beber, ficar a noite inteira bebendo, como vocês não têm prazer mais nessas coisas. O nosso prazer agora está na lei do Senhor. A minha sobrinha está 2 dias falando para o meu irmão, pai, eu quero ir na igreja, pai, eu quero ir na igreja. Hoje de manhã ela falou, uhul, eu vou na igreja. Cara, a alegria dela, quando eu tinha essa alegria que ela tinha, eu ia para o Play Center, velho, em São Paulo, noite do terror, lembra, Jânio? Meu Deus, ficava alucinado, a minha sobrinha estava queimando para vir na igreja. Isso não é normal, querido. Isso é alguém que está discernindo o corpo. Isso é alguém que está discernindo Jesus no nosso meio. Você não entrou aqui para viver uma vidinha correta. Você entrou aqui para ser um testemunho vivo para as nações, cara. Deixa Deus bagunçar a sua vida. Você está com o nome sujo. Não tem problema.
desde que você queira limpar esse nome, mas entra no processo do Espírito Santo, entra passando pelo processo, com o espírito de sabedoria e revelação, você vai sair do outro lado, e vai ser um testemunho, vocês serão cartas vivas, a qual Curitiba vai ler o Evangelho escrito na tábua do coração de vocês, aleluia, glória a Deus, cara. Existe uma igreja santa, aleluia, cara. A necessidade de agradar os outros e me encaixar nos padrões mesquinhos ditados por eles. Percebem que esta é a questão principal. Não é o que fazemos, como submeter-se à circuncisão ou rejeitá-la. É o que Deus está fazendo. E Ele está criando algo novo, uma vida livre. Aleluia, todos os que caminham por esse padrão são o verdadeiro Israel de Deus, seu povo escolhido. Paz e misericórdia sejam com eles. E aí Paulo vem no 17: francamente, não quero mais ser incomodado com essas disputas. Tenho coisas mais importantes para fazer, como viver a fé com seriedade. Querido, eu não sou o pregador das nações. Se Deus me quiser levar um dia para pregar por aí, tá tudo bem. O meu propósito não é esse. O nosso propósito é promover, propagar o Evangelho de Cristo. E assim Ele vai colocando você na rota do Espírito. Mas, meu irmão, caminhou já um pouco mais, eu sei que o coração dele fala, nossa, que é isso? Eu sei, nosso coração é humilde, simples. Mas vamos falar do Leandro, que é um cara que rodou algumas coisas, rodou algumas cidades, alguns países, enfim, que já tem contato com outras igrejas, outros pastores. E às vezes ele compartilha com a gente na reunião da Zadok. Porque você andar com homens que estão mais longe, mais alto que você, em algum nível no Espírito, algum nível no Senhor, eles vão te deixar sua mente mais aguçada, mais esperta, mais fresca, mais renovada. Isso é importante. Por isso que é importante. E quando ele compartilha, ele fala, cara, o negócio está feio. Hoje as igrejas estão vendidas para os seus influencers. Hoje tem igrejas sendo cuidadas por jogador de futebol, que não tem a sua vida transformada, que dá o gol para Jesus e entrega a vida para o diabo. São pessoas que não têm coragem de viver o que Paulo está falando, viver uma vida de fé com seriedade, com temor no coração. E no versículo acima que eu li ali, de compartilhar os sofrimentos de Cristo, de não ser mais talvez aceito pela sociedade. Querido, ser cristão sério, vai acontecer duas coisas com você. Ou as pessoas vão sacar isso em você, cara, que é um cristão sério. E essas pessoas vão te pedir conselhos. Essas pessoas, quando dá ruim na vida delas, elas vão te procurar para interceder, para orar, para pedir algum conselho. Isso é fato, você não precisa ser pastor por isso. Só pelo fato de você viver uma vida séria, com a fé séria. E a outro tipo é, você vai ser indigesto para o mundo. As pessoas vão odiar você. As pessoas vão falar mal de você. Foi o que aconteceu com Jesus. E nós não estamos, excluídos disso. Você não vai agradar todo mundo. Com a maneira da fé que você vive, não espere que os outros vai parabenizá-lo, vai agradecer. Seja cristão, cara. Seja cristão onde você for. Então, viver uma fé com seriedade, é isso que o mundo precisa. Ver uma fé não fingida em nossas vidas. É dessa maneira que a gente vai ser uma carta viva, cara. Eu poderia falar aqui, e até acho que tem no esboço, que o mundo lá fora aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos maduros de Deus.
Mas se a gente não começar a alinhar dentro da nossa casa, sabe, no nosso casamento, nunca talvez seremos alguma coisa para o mundo lá fora, e está tudo bem. Mas a gente precisa carregar uma fé séria, uma fé temorosa, uma fé com temor e tremor. Aleluia! Mas, como eu escutei falar de alguns homens, cara, como alguns pastores estão vendidos, como algumas igrejas foram compradas. Cara, tem autores de livros, de best-sellers cristãos, que nós lemos, que esses pastores venderam o direito de falar em púlpito. Esses pastores, eles foram comprados pela sociedade. Isso é fato, tá? Eu só não tenho um endereço aqui, daí cai na descredibilidade, mas está tudo bem. Eu vi uma menina postando isso, uma cristã concisa, falando que grandes homens que escreveram grandes literaturas, grandes livros de Deus, agora eles começam a introduzir, sabe, abrindo certas concessões no meio do povo da igreja, aos poucos. Vai transformando a mente, a nossa mente humana vai começando a ser, sabe, diluída na verdade, e começa a passar a aceitação mundana na nossa vida. E daqui a pouco a gente vê uma igreja que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Cara, eu não quero falar aqui porque tem alguém aqui no nosso meio, eu não quero que você seja ofendido. Então não quero dar nome assim, sabe, de pecado, mas eu só quero que você tenha a revelação, cara, de que nós estamos, e eu não quero nem vender para você nessa manhã. Mas cara, como a gente faz parte de uma igreja séria e bela, de uma igreja que a gente não quer estar preocupado, querido. É por isso que eu não estou vendendo nada. Se você não está aqui pela revelação do Espírito, vá para outra igreja, querido. Mas agora, se você estiver aqui pela revelação do Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Nós somos poema, não somos perfeito, mas somos de verdade. Lutamos e choramos para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas e na vida do povo que a gente lidera, cara. Amém? Então, quantidade de pastores comprados, líderes vendidos, tudo em nome da influência e da relevância no Instagram. Quantos pastores, cara, produzindo vídeos, conteúdos para aumentar, sabe, o marketing, para aumentar a publicidade. Cara, viver uma fé sincera, viver uma fé verdadeira, é uma fé genuína, é de acordo com a palavra de Deus. Então, tem pastores hoje que não conseguem mais profetizar, tem líderes que não conseguem mais profetizar porque estão entregues. E profetizar é denunciar o que está errado e anunciar o que está por vir, querido. Tem gente que já não consegue mais, porque está vendido, foi comprado. Não conseguem mais compartilhar de um sofrimento. Querido, compartilhe do seu sofrimento. Compartilhe daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. E eu sei, querido, que o que Jesus está fazendo na nossa vida dói, machuca. Porque é de verdade. Jesus, as escrituras sagradas sempre vai ofender a nossa mente, sempre vai ofender, cara, a nossa lógica, a nossa postura e a nossa conduta. Então dói, querido, mas compartilhe das suas dificuldades, compartilhe da sua necessidade e peça oração e fale, cara, eu preciso vencer a mentira, eu preciso vencer o pecado, eu preciso vencer as dívidas, me ajudem em oração. Eu não quero dinheiro, eu não quero, porque o espírito de revelação e de sabedoria já está atuando sobre mim. Mas peça ajuda, querido. Vamos ter uma fé verdadeira, uma fé não fingida, uma fé sincera. Aleluia! E aí no 17, no finalzinho, Paulo fala: trago em meu corpo as cicatrizes do trabalho por Jesus. Trago em meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo.
Essa palavra marcas, isso que eu falei da dor aqui agora, significa pertencimento. As marcas revelam a quem pertenço. Significa, no hebraico, estigma. E essa palavra estigma significa pertencimento igual daquele que é o fazendeiro põe o ferro no fogo e marca o boi, marca o gado dele. E fica ali as iniciais do fazendeiro, alguma coisa assim, não manjo muito disso. Mas essa palavra tem o mesmo significado disso. Aquele que foi marcado com fogo. Aquele que foi marcado na brasa viva do altar. E isso dói, querido. Dói. Eu sei que pastores aqui têm histórias que quando eles falam, eles choram porque eles lembram da dor. Mas quando nós escutamos, produz vida em nós. Essas são as marcas de Cristo. Esses são os sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos de Cristo permitem a gente entrar aqui e participar da mesa do banquete, cara. Aleluia! Essa é a mesa mais alta. Essa é a mesa que a gente não pode perder. Então significa pertencer a Cristo, carregando as marcas do Evangelho. Querido, nós vamos carregar essa marca. Nós vamos, Deus, agradou a Deus moer Jesus. Quem somos nós para sermos livres de qualquer... Eu não quero colocar medo em você, querido. Não quero, velho. Mas a gente precisa metanoiar, voltar à essência daquilo que é, importante para Deus. Agora em 1 Coríntios 1:10 diz assim: vai no 1:17, querido, vamos ganhar tempo aqui. 1 Coríntios 1 até o 10 ali, Paulo fala que ele ficou sabendo que havia algumas divisões em Corinto. Cara, alguns estão falando que eu fui batizado por Paulo, eu fui por Apolo. Ah não, eu sou de Cristo, eu sou aqui. Cara, aquela discussão nada a ver. Sabe aquela discussão? Eu vou ser, na próxima Poema Conference, eu vou ser o pastor. Sabe aquela discussão? Não, eu vou ser o próximo líder do 2 ou mais. Sabe uma discussão tola? Cara, eu como pastor local, quando a gente entrou no galpão de Poema Caçapava, lá do Influa, já era assim: Dezão, eu pus a uva aqui no canto. Aí a outra irmã vem: não, deixa a uva aqui, começa a discutir por causa de onde que vai ficar a uva na mesa de Santa Ceia. Meu Deus, cara, eu olhava aquilo lá: Jesus, tem mais uva, tira a uva. Tira. A briga, sabe? Quando em casa os irmãos começam a brigar, tem que colocar os dois, vestir a carapuça dos dois perto assim. O sangue de Jesus tem poder, querido. Dezão, o microfone, cara, põe onde vocês quiserem o microfone, cara. As cadeiras, a luz, apaga a luz assim. Cara, quantas vezes a gente ia lá, apagava a luz, o irmão já endemoniava. Apagou a luz na hora errada. Oh, Cristo Deus, cara, que terrível. Essa é a hora que você fala: Deus, deixa eu ficar em casa mesmo. Deixa eu ficar em casa mesmo, dá muito trabalho, cara. Meu Deus do céu. Então Paulo estava vendo essa discussão. Daí Paulo vem no 1 Coríntios 1:17 diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas batizar é de Deus, querido. Batizar faz parte, mas Paulo está confrontando a igreja de Corinto, falando: cara, para com essas babaquice, para com essas meninice. Eu fui crucificado por vocês. Quando eu acho que eu batizei alguns, Paulo fala assim: eu acho que eu batizei alguns. Acho que nenhum, mas não, acho que foi alguns. E quando eu batizei em nome de Paulo. Então Paulo vem arrancando as coisas da frente e colocando o nome de Cristo no lugar do coração das pessoas. Cara, para! A igreja aqui dentro precisa parar de ser chata. É assim, é assado. Você vai ver que os apóstolos, eles levantaram pessoas para isso. Então Paulo vem e fala: cara, eu não fui enviado para batizar, mas para pregar o evangelho. Olha o que Paulo está falando: fica com essas coisas aí. Eu não vou batizar mais ninguém, eu só quero pregar o evangelho. É para isso que eu fui chamado.
Então, e não com palavra de sabedoria, para que ninguém se anule da cruz de Cristo. Se eu venho aqui e sou performático, se eu venho aqui e eu não falo o que tem que ser, eu acho que a performance de um pastor, de um líder de 2 ou mais, de um obreiro da casa, tem que ter uma performance mais alta, sim. Vou defender isso agora, para confundir tudo. Você não pode vir de qualquer jeito. Eu estou aqui com o blusão dos manos, o meu irmão falou, cadê as blusas boas? É isso aí, cara. Porque ele sabe, ele semeou já, pagou para mim, coisa boa, me deu coisa boa, olhou para mim, viu, tá meio Charlie Brown aí, cara, cadê as blusas boas? Estou falando para você, bastidores. Cara, isso é ser performático, mas é uma parada boa. Não é uma performance negativa, aonde eu vou conduzir, fazer o povo de massa de manobra. Aonde eu vou conduzir no final do culto, a vocês comprarem meu livro, os meus cursos, os meus infoprodutos. Não existe isso no nosso meio. Se eu fizer um negócio com você, eu estou pronto para perder tudo. Porque eu fui escolhido por Deus para carregar as marcas de Cristo, querido. Então, quando a gente aperta a mão e faz um negócio, eu já falo para minha esposa, você está preparado para o dia que não dá certo, esse cara ficar com tudo e a gente sair zerado de tudo? Eu perco o negócio, mas não perco a unção, não perco uma ovelha, cara. Eu carrego em meu corpo o pertencimento de Cristo. É isso que falta para a igreja. E eu não falo como se fosse numa autoridade de degolar todo mundo, não, querido. Porque falas assim, eu dá até temor, porque é a igreja de Cristo. Mas falta a renúncia. Falta a renúncia, cara. Falta a gente desejar a morte. A gente só quer sair ganhando. O jeitinho brasileiro, cara, simplismo do inferno no nosso coração. É por isso que dói ser crente. É por isso que dói você abaixar a bola numa discussão, você sair perdendo, porque nós estamos orgulhosos, nós estamos vivos ainda. Aleluia. Chaves cantava, se você é jovem ainda, jovem ainda. A igreja canta, e você é vivo ainda, vivo ainda. Ah, morre. E querido, Paulo fala então, não é com palavras de sabedoria, para que não se anule a cruz de Cristo. Agora em Atos 6, olha isso aqui, cara, que incrível. Porque senão parece que a gente agora está esquecendo uma parte que não é tão importante. A administração desse prédio, a administração do corpo de Cristo. Mas olha Atos 6:1, eu estou lendo ainda na Bíblia a mensagem, diz assim: nesse meio tempo, enquanto o número de discípulos crescia bastante, surgiu certo ressentimento entre os crentes de fala grega e os helenistas contra os crentes de fala hebraica, porque as viúvas gregas estavam sendo discriminadas na distribuição diária de comida. Os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é certo que abandonemos nossa responsabilidade na pregação e no ensino da palavra de Deus para administrar assistência aos pobres. Olha o que os caras falaram, cara, a gente está perdendo tempo com algumas coisas, mas que isso não é menos importante. Mas a gente está perdendo tempo num cuidado, em batizar, em quem vai pregar, em quem vai ser o próximo, em quem vai ser o líder do 2 ou mais, e a gente deixa de pregar o evangelho. A gente deixa as preocupações agora internas para nos tornarmos alguma coisa na igreja. E Paulo está falando aqui, Paulo não, os Atos dos Apóstolos falou, cara, não é certo isso. E aí ele fala assim, ó, por isso, amigos, escolham 7 homens dentre vocês, em que todos confiem e que sejam cheios do Espírito Santo. Aqui travou tudo agora. Quer ser um obreiro? Seja um obreiro cheio do Espírito Santo. Quer trabalhar na Poema Store? Seja um trabalhador cheio do Espírito Santo.
Quer dar comida aos pobres, fazer um assistencialismo aqui? Seja cheio do Espírito Santo. Porque sendo cheio do Espírito Santo, você não só vai trabalhar para essa terra, mas você vai propagar o céu, cara. Sempre o nosso socialismo, o nosso assistencialismo tem que revelar a obra redentora de Cristo. Isto é uma igreja evangelista. Isto é uma igreja que trabalha nos três aqui na trilogia: ao Senhor, aos santos e agora ao mundo, cara. Então, cheios. Quer ser administrador do templo? Seja cheio do Espírito Santo e de bom senso, e lhes designaremos essa tarefa. Assim continuaremos com a tarefa de que fomos incumbidos: oração e anúncio da palavra de Deus, cara. Cara, eu falo muito do meu irmão, mas eu falo agora como homens de Deus, ele e a Marcela. Como funcionam bem? Como funcionam bem? Eu estou falando deles porque eu não fico aqui, querido, eu vou embora. Eu não fico aqui, então tem que ficar o exemplo. Eu vejo alguns pastores também que foram ordenados aqui. Como funcionam bem? Cara, nós temos que reconhecer o dom das pessoas. Marcela olha para o Xande, fã do Xande, fanática. E é assim que tem que ser. Eu preparo tudo. E o bicho vai voar. E eu falo, e tem que ser assim. E eu quero ser assim. Tem que ser, querido, alguém cheio do Espírito. Imagine o Xande chegar aqui, a conta atrasada, fez o ar. Sabe aquele pastor que é assim, faz tudo? Ele prega, ele faz abertura, ele louva, ele canta, ele faz ofertório. Daí você vai ver, ele está lá, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares na igreja. Cara, agora não, se o pastor é afiado, preparado pelas pessoas cheias do Espírito, a trabalhar, a desenvolver, e eu não estou desvalorizando um e aumentando o outro, não, porque eu vejo as redes sociais dessa igreja, eu vejo aqui, eu falo para as pessoas lá em Caçapava: entra lá em Curitiba, vai lá ver aquele povo feliz, aquele povo animado. Você chega ali, já tem um irmão lá, o Júlio, cara, você chega ali, ele já está sorrindo, irmão. Aquilo ali já é uma pregação para mim. Levantou de manhã, feliz, com a esposa, com os filhos, servindo na casa. Cara, eu já me sinto um nada. Só de ver o irmão assim, estica a bala, meu Deus, cara. Isso é o Evangelho. Isso é ter trabalhadores cheios do Espírito Santo. E a minha oração no final vai ser, mais uma vez, cara, como eu sinto isso no Espírito: Poema Curitiba não será pequena, será relevante, potente e funcionará a todo vapor no sul desse país, cara. Para a glória de Deus, cara. Eu sinto isso toda vez que eu venho aqui, eu nem fico falando isso para ele. Aleluia. Então, homens cheios do Espírito Santo para administrar as coisas de Deus. Porque a igreja não pode ser pensa, boa na palavra, ruim na administração. Não pode ser. Isso não revela. Agora, não devemos perder tempo com essas coisas, cara. De verdade, vê se a sua luta aqui dentro, você não está perdendo a sua força, deveria gastar em outra coisa. Nós somos chamados agora a ser um testemunho para as nações. As pessoas devem olhar para a sua vida e falar: eu desejo esse Deus. Se em algum lugar dessa cidade está caído, na sua casa, e a partir de você não está mais caído, querido, porque está sendo edificado Cristo. Aleluia, vamos avançar. Agora, olha quem éramos nós. Olha quem éramos nós. 1 Coríntios 1, 26 ali agora. Estou na mensagem ainda. Lembre-se de quem vocês eram quando foram chamados para esta vida. Olha o que Paulo fala: não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus
deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa. Meu Deus, cara. Imagine Paulo falar que eu vejo aqui que vocês não são os melhores, não. Ninguém aqui intelectualmente avançado, com faculdade em Harvard, Oxford. Eu estou aqui, cara, tentando caçar palavras no meu dicionário intelectual para trazer melhor contexto para vocês. Lutando. Aí o cara vem de social e blusa de mano. Vai para vocês verem. Não vejo muita intelectualidade no Dezão. É isso que Paulo está falando, querido. Não se vestem bem, não sabe falar direito. Mas Deus, Paulo fala, Deus escolheu deliberadamente aqueles que a sociedade refuta, exclui, para fazer parte da sua família. Nós fazemos parte da família de Deus, cara. Eu preguei isso aos santos lá em Caçapava. Meu Deus, cara. Se olhar para o seu irmão que está do seu lado, você tratar ele com amor, com zelo, com compaixão. Pegar essa diversidade dele e falar, isso é minha agora. Meu Deus, cara. Não é óbvio que Deus escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes. Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagens diante de Deus. Paulo agora pisa em cima, mano. Você está já desmoralizado. Ele vem e dá um chutão na boca. Pum! Fique claro. Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagens diante de Deus. Tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início, vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado, se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus, cara. Querido, isso aqui é para refutar qualquer pensamento de carreira, de sucesso dentro da igreja. A história mais bela minha, não é que eu era nada e me tornei pastor, de que o meu irmão, um dia lá pelo pastor José Barreto, o Xandão era o lixo da sociedade, hoje é pastor. Essa não é a história mais bela. A história mais bela, cara, a minha, a sua é, eu não era nada e Jesus me encontrou, cara. Isso é o poder do evangelho. Isso revela o amor de Cristo. Porque eu sendo pastor, alguém pode olhar e falar, não, mas ele lê bem, ele estuda bem. Não, querido, eu faço isso agora para obter uma performance, porque eu não quero tratar como insignificante aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu faço isso porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. E eu quero um dia chegar no céu, lançar minha coroa diante dele e falar, tu vives eternamente, Jesus. Esse é o meu trabalho, esse é o seu trabalho, querido. Aplauda Jesus então agora. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, cara. Fala pro irmão que está do seu lado, meu Deus, é nós. Aleluia. Então a gente se orgulha em quem? Em Jesus, cara. O nosso testemunho é Jesus. Eu não sou bom em nada, mas Ele me fez bom agora em tudo. Aleluia. Então, só queríamos, cara, nós, os pastores, a maioria deles ali estão vindo, alguns estão vindo agora, enfim. Mas, cara, eu lembro que quando a gente começou, a gente não queria, desejava ser pastor. A gente não desejava, sabe, ter uma igreja. A gente só queria parar de beber, de fumar. Só queria parar com essas coisas. Só, sabe, olhava algumas pessoas na família e falava, cara, eu quero casar, ter filho. A gente não queria nada disso. Por que a gente agora começa a se preocupar, velho? Em ter um cargo, em ter uma coisa, ser uma elite ali. Querido, essa semana soltou um vídeo aí daquele Brasil Paralelo. Não quero nem propagar isso. Passa online aqui. Ai, Jesus. Mas um cara falando que o ano que vem
os nossos amigos do lado de cá, da minha esquerda aqui, soltou lei, velho. Soltou lei que pastores vão ser presos agora em cima do púlpito. Aí eu falo, em mim já deu um temor. Falei, mano, imagina eu estar pregando, falar alguma coisa, alguém embaixo se sentir ofendido com aquilo, a pessoa se levanta, chama a polícia, aciona e vem. Eu já olhei para minha esposa, eu olhei para os meus filhos. Eu não quero colocar medo em você não, querido, mas eu quero colocar temor de Deus sobre o seu coração. Porque pregar o evangelho não é um chamado para quem é pastor, apóstolo, mestre, evangelista. Pregar o evangelho é para a igreja de Cristo. É uma seriedade, cara. É com temor isso. Mas às vezes a gente fica, sabe, querendo um título, querendo um cargo, querendo fazer alguma coisa. E sabe qual é o segredo? Mata o leão e o urso atrás das malhadas, querido. Deus vai preparar um Golias para te honrar. E as pessoas vão ver, cara, o seu trabalho é viver o evangelho de Cristo. É propagar o evangelho de Cristo. E o trabalho de Deus talvez é promover você nele. Aleluia, querido. Aleluia. Glória a Deus. Então a história bela não é, sabe, eu era nada e virei pastor, agora eu consegui. Não é o alvo ser pastor. A história linda e maravilhosa é eu era um nada e hoje eu sou filho de Deus. E por que eu estou falando isso? Não precisa abrir, nós vamos dar uma aceleradinha aqui para a gente fazer a Santa Ceia. Lá em João, deixa eu dar o endereço certo. Lá em João 2, a partir do versículo 13, Jesus entra no templo e ele quebra tudo. A Bíblia fala que ele quebra, mas o subtítulo ali fala: Jesus purifica o templo. E ele vê as pessoas fazendo negócios. E eu fui estudar essa história. Por que que os homens daquela época estavam fazendo negócios agora no templo? E eu vi uma coisa olhando para essa história. Os sacerdotes daquela época, os fariseus, eles deveriam estar no pátio do templo. Os sacerdotes, eles tinham a autoridade de avaliar as ofertas que o povo trazia para sacrificar a Deus. Os sacerdotes, eles deveriam ficar lá no pátio, analisando as ofertas, deixando passar para Deus só o que Deus aceitaria. E os sacerdotes também atenderiam o povo, falando de Deus. Então os sacerdotes também pregavam o evangelho. Eles propagavam o evangelho ali no templo. Só que esses sacerdotes, eles se corromperam. Por quê? Eles começaram a deixar de estar posicionados em Deus, cara. E você desposicionado em Deus, você começa a negociar. Então vem alguém com uma ovelhinha que está magrinha, agora vai sacrificar, não tem sacerdote olhando, não tem mais a revelação do Espírito, já não tem, e fala, vamos de qualquer jeito mesmo. O importante é sacrificar. Então os sacerdotes não estavam no templo posicionado. E eles não estando lá, eles não propagavam o evangelho, não conduziam o povo ao sacrifício verdadeiro que Deus gostaria. Cara, isso fala de como o mundo vai entrando dentro da igreja. Sacerdotes agora que estão negociando a unção. Sacerdotes agora que estão negociando princípios em prol de dinheiro, em prol de likes, em prol de canais no YouTube e um monte de coisa para usar o povo de massa de manobra. Para fazer e viver o meu império, aquilo que se perderam no meio do caminho. A igreja não está sendo chamada para isso. A igreja está sendo levantada de novo, cara. Pode ver para você ver. Na minha reunião de trabalho essa semana, a mulher deu glória a Deus, porque a gente resolveu um problemão. E ela falou, glória a Deus por isso. Agora eu vou encher, vou tomar pinga até hoje. Não tem cabimento. Não cabe. Mas sabe o que é isso? É o evangelho que as igrejas estão pregando por aí. Eu quero te desafiar nessa manhã, igreja Poema Curitiba.
a se voltar verdadeiramente para o Senhor, a viver o evangelho puro, verdadeiro e simples, querido. Um evangelho consistente, que você não vai negociar. Cara, não queira agradar as pessoas. Esteja posicionado no pátio do templo. Onde é o pátio do templo? É os nossos familiares que não conhecem Jesus. Nós vamos fazer uma reforma em Poema Caçapava. Um membro que está lá, acho que há uns 6 meses, falou assim: pastor, você vai querer fazer pela porta da frente ou pela porta dos fundos? Eu entendi, mas não entendi. Eu falei assim: querido, como assim? Pela porta da frente, pelas portas dos fundos? Não, porque pela porta da frente nós vamos ter que legalizar tudo certinho na documentação. E pelas portas do fundo, a gente faz uma vista grossa aí. 6 meses só de crente. O que revela para mim? Está faltando discipulado. Está faltando encher completamente do Espírito Santo de Deus. Querido, não fala isso para mim. Se ofende a santidade de Deus que eu carrego. Jesus pagou tudo naquela cruz. Então nós vamos pagar tudo para ser tudo legalizado aqui dentro, querido. Nós não vamos diminuir o poder da cruz de Cristo fazendo uma coisa pela porta dos fundos. Igreja, eu quero te desafiar a fazer gol e dar o gol para Jesus, a dar sua vida para Jesus. Não quero que você levante uma faixinha de 100% Jesus, mas a sua esposa e os seus filhos estão lá necessitando de você. Nós somos uma igreja que nós seremos exemplos para as nações, exemplos para os bairros aqui da sociedade, querido. Então, caia de cabeça e de coração integralmente no Evangelho de Jesus. Amém, querido? Amém? Eu queria chamar o louvor. E eu queria ler uma última passagem. E depois que eu ler, os staffs já podem se posicionar aqui para servir a Santa Ceia. É assim aqui também, já não? É, né? Igreja, pode se colocar de pé. Fique de pé, mas não se distraia. Eu quero ler ainda os últimos versículos e a gente vai ceiar. Aleluia, está feliz ainda? Efésios 1:17 diz assim: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aleluia, cara. Eu vou ler de novo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O 18. Oro também, e essa é a oração que eu quero fazer nessa manhã para vocês, queridos, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. E aqui diz que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche
todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Aleluia, cara.